Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente traz a palavra, independente de onde seja e para quem seja. Porque a palavra não é nossa, ela é de Deus. E quando a gente traz essa palavra, a gente simplesmente não tem que trazer a palavra, a gente tem que viver a palavra. E por isso que é tão importante e é tanta responsabilidade. E eu espero que toda vez que o Senhor me convocar para trazer a palavra, que eu sinta esse peso, sabe? Que eu entenda a responsabilidade de estar falando de um Deus que criou os céus e a terra e que até aqui nos sustentou, né? E é esse Deus, sabe, que eu tenho glorificado a todas as manhãs. E sempre me emociono porque é muito lindo estar na presença do Senhor. E não tem palavras para descrever o amor dele por mim. Quando a Danúbia me convocou para estar aqui, no primeiro momento eu falei, mas de novo eu vou falar da hemodiálise? De novo eu vou falar sobre isso? E hoje pela manhã eu entreguei um propósito que eu estava fazendo com a minha irmã e com a minha sobrinha. E a minha sobrinha falou assim, viva o seu milagre. Então, o meu milagre é a vida, né? E através dessa vida que o Senhor me deu, eu não tenho que me cansar de falar dela, né? Porque realmente eu sou o milagre. E eu preciso viver esse milagre. E não importa quantas vezes o outro ouviu, e talvez não dê nem atenção, mas o importante é que eu estou vivendo o meu milagre a cada dia. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Então eu gostaria de pedir às irmãs que ficassem de pé e que nós iniciássemos nesse momento uma oração pelas nossas vidas, uma oração para as mulheres que estão de casa, uma oração pelas aquelas que foram convidadas e infelizmente não puderam vir ou não quiseram vir, né? Uma oração para todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Então que nós venhamos estar aqui representando o reino de Deus. E dentro do reino de Deus, o Senhor levanta homens e mulheres fortes, capacitadas para fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. Então que nessa tarde nós venhamos nos levantar como mulheres eleitas pelo Senhor, sabendo a responsabilidade de trazer aquilo que Ele capacitou a cada uma de nós. Às vezes nós olhamos para nós mesmas e nos achamos tão pequena, nos achamos tão inferior, né? Porque a mídia o tempo todo, eles colocam um peso, sabe? Eles trazem uma responsabilidade e que às vezes a gente acha que não conseguimos alcançar a expectativa do outro. Mas a gente não está aqui para alcançar a expectativa do outro. A gente está aqui por causa do Senhor. E Ele, quando olhou para cada uma de nós, Ele viu aquilo que ninguém vê. Ele viu aquilo que está aqui dentro de cada um de nós. Porque Ele conhece o nosso secreto, o nosso oculto. Ele conhece nossas falhas. E por isso que estamos aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então que nessa tarde a gente faça desse momento um momento maravilhoso, que nós venhamos entender que nós somos especiais sim, no Senhor, naquele que criou o céu e a terra e criou a mim e criou a você. Então que venhamos nos levantar em oração e ter a certeza que grandes coisas estão por vir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidas, Senhor, glorificando no Teu santo nome, Senhor. Sabemos, ó Deus, que de nós mesmos não temos nada para dar, Senhor, mas estamos aqui como representante do Teu reino, Senhor. E no Teu reino, Senhor, tudo é em abundância, Pai. Independente do tamanho desta mulher, Senhor, independente do lugar que estejamos, ó Deus, no Senhor, sabemos que fomos chamadas, Senhor, por uma grande obra, Pai. A Tua palavra diz: crescei e multiplicai,
que venhamos ser árvores frondosas, Senhor, que venhamos dar frutos, Senhor, que venhamos, ó Deus, lançar várias sementes, Senhor, e que através dessas sementes, Senhor, venham nascer frutos que dê vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a vida de cada mulher aqui presente, Pai. Toma a vida daquelas que foram convidadas e não puderam chegar, Pai. Toma a vida daquelas que talvez estejam nos assistindo por algum lugar. A vida daquelas, ó Deus, que foi escolhida por Ti, Senhor, mas ainda não sabe, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho Te agradecer, Pai. Usa-me, Senhor, neste momento, Senhor. Faz de mim o Teu canal de bênção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro nessa tarde, Senhor, que é um novo tempo, Senhor. Que Tu tens chamado mulheres, Senhor, para fazer parte do Teu reino, para viver aquilo, Senhor, que talvez um dia não imaginávamos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que as nossas raízes venham ser aprofundadas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro um novo tempo nas nossas vidas, Senhor. Esta oração, ó Deus, que eu Te faço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não vou sentar, porque eu achei que essa saia tinha que ter mais um botão, e ela não tem, então eu não vou sentar. Enfim, então, quando a Danúbia me chamou, e eu fiquei pensando em várias coisas para falar, né? Porque a pessoa aqui gosta muito de falar. E hoje eu entendo que Deus tem me dado sabedoria, o Senhor tem me capacitado para que há tempo para todas as coisas. E às vezes, quando a gente não sabe quem nós somos, o mundo nos silencia, né? E aí, por um tempo da minha vida, eu pensava assim, eu falo demais. Eu falo demais. Aí quando alguém falava assim, nossa, você fala demais. Se eu já pensava aquilo, imagina quando eu ouvia. Só que hoje, quando alguém fala isso, eu falo mesmo. Sabe por que eu falo? Porque eu tenho conteúdo. Sabe por que eu falo? Porque o Senhor me fez assim. Sabe por que eu falo? Porque eu sou imagem e semelhança daquele que criou o céu e a terra. Então é por isso que eu falo. Só que antes, quando eu não tinha a minha identidade restaurada, essa frase parecia que estava me agredindo. Parecia que o que eu falava era só besteira. No momento que eu comecei a me aproximar do Senhor, o problema não estava no outro, o problema estava em mim. Então, qualquer coisa que o outro falava, eu entendia que eu era daquele jeito. Mas no momento que eu comecei a me aproximar do Senhor, eu vi que eu sou a imagem e semelhança daquele que criou o céu e a terra. Nós somos imagem e semelhança. Só que tem alguns momentos da nossa vida que a gente se perde, porque é tanta informação, é tanta coisa, principalmente para nós que somos mulheres. Porque o homem, parece que a maioria deles é mais razão. Então, eles conseguem, de repente, eu não sei as mulheres aqui, eu estou falando de mim, tá, irmãs? Então, eu não consigo ser uma pessoa 100% centrada. Eu não consigo fazer uma coisa e não pensar em uma outra. Às vezes, eu não consigo começar e terminar. Já o homem, ele não consegue fazer mais de uma coisa. Ele está vendo um futebol, você pede uma coisa para ele e ele nem te responde. E aí você não entende. Só que quando eu ouvia qualquer coisa que parecia que estava me julgando, eu acreditava naquilo. Mas por quê? Estava faltando algo em mim. Porque aquela palavra às vezes não é nem para você, mas você pega aquilo como uma verdade e você se isola e você, sabe, parece que é a pior pessoa do mundo. Quando Deus te olhou desde o ventre da nossa mãe e falou assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu quero de você, eu te escolhi. Deus o tempo todo, Ele vem dizendo para você, levanta-te, tenha bom ânimo, você é forte, seja corajoso. E a gente tem de ouvir o quê? Tudo aquilo que nos deixa para baixo. E mais ou menos, eu não gravo data, tá? Eu não sei se isso é bom, se é ruim. Para mim não faz tanta diferença.
quando eu peguei o diagnóstico que eu tinha que fazer hemodiálise, ao primeiro momento eu pensei assim, e agora? Em alguns momentos, eu já tinha uma baixa estima. Por várias situações. Eu já fui abusada sexualmente. Infelizmente, eu tinha uma mãe que precisava trabalhar muito. A minha mãe, ela usava bebida alcoólica muito mesmo. A minha mãe era uma morena muito bonita. E assim, ela tinha um bar também. Então eu já fui abusada. Eu acho que isso trabalhou pessimamente na minha autoestima. Foi um dos motivos que em alguns momentos, eu queria aparecer demais para que aquilo não me escondesse. Quando eu era mais ou menos, eu tinha uns 8 anos de idade, e eu lembro nitidamente de um primo meu abusando de mim sexualmente. E aquilo marcou muito a minha vida, de uma forma negativa. E mais ou menos, com 17 anos, como eu falei, eu não sou boa de datas, né? Eu já tinha certeza, aliás, mais ou menos não, com certeza, porque eu tive a minha filha com 1 mês antes de fazer 16. E aí, ali naquele momento, eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica. E fiquei internada 3 meses. Então, assim, ali eu ainda era uma criança, né? Hoje, 12 anos, as meninas já estão tendo filho. Mas na minha época, porque eu tenho 46 anos, era um absurdo uma menina de 16 anos ser mãe. E naquele momento eu recebi o diagnóstico de insuficiência renal crônica em fase terminal. Então, para uma criança, né, daquela época, que não tinha tanta informação, recebe isso, para uma criança que aos 8 anos de idade, várias outras vezes, foi abusada sexualmente, você imagina como é que estava a minha alma, o meu interior. E aos 16 anos, quando eu recebi esse diagnóstico e tive a minha filha, eu fiquei num quadro muito de insegurança. Então, qualquer coisa me desestabilizava. Qualquer coisa eu achava que era comigo, que era para mim. Eu não tinha nada de positivo. Só que Deus, quando viu aquela sementezinha dentro do ventre da minha mãe, Ele, quando olhou para aquela semente, Ele disse: dessa semente aí vai nascer muitos frutos. Dessa semente aí, ninguém vai passar despercebido perto dela. E quando eu tive a minha filha, né, eu já tinha passado pelos abusos, eu já estava com quadro de insuficiência renal crônica em fase terminal. Fase terminal a gente entende assim, eu entendi, eu vou morrer daqui a uma semana, 1 mês, sei lá quanto tempo. E aquilo foi um choque para mim. E eu comecei a achar que a minha vida não tinha mais sentido. E eu me tornei uma mulher tão insegura, que o meu casamento, eu não tenho palavras para descrever para as irmãs o que eu sofri no meu casamento, pela insegurança. E aí eu era uma mulher extremamente ciumenta, insegura, uma mulher que sempre achava que todo mundo era melhor do que eu. E foram 23 anos vivendo uma vida de migalhas, porque eu fiquei casada há 23 anos, aonde eu pedia atenção do outro, aonde eu queria nem que fosse um leve carinho. Então foram muitas coisas que foram, sabe, denegrindo a minha imagem, que foi tentando destruir aquilo que Deus fez, porque a palavra de Deus diz assim, ó: o homem fez tudo perfeito, Deus fez tudo perfeito, mas o homem buscou várias invenções. Então Deus, independente das nossas perfeições, Deus nos vê perfeito, porque o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. O olhar de Deus, Ele vê a gente lá na frente. O homem, ele olha só o nosso defeito. Então eu já tinha muita coisa para que o mundo visse que não prestava. E eu também olhava para essas coisas como não prestasse.
E fui deixando que essas mentiras se tornassem verdade na minha vida. E os anos foi passando, eu cada dia mais ainda insegura. Só que aí, aquilo que o médico falou lá atrás, que era insuficiência renal crônica em fase terminal, hoje já tem 21 anos. Então, a fase terminal do médico não é a fase terminal de Deus. Porque Deus, ele vê diferente do homem. E para a honra e glória do Senhor, quando a minha sobrinha disse hoje para mim, tia, você é um milagre, viva o seu milagre. Ela não sabia desse culto aqui, porque eu não chamei ela por vários motivos, chamei outras pessoas da minha família, e eu fiquei dentro de mim insegura de falar mais uma vez da hemodiálise. Só que a hemodiálise, ela faz parte da minha vida. Graças a uma máquina de hemodiálise, que hoje eu posso estar compartilhando aqui com as irmãs, né? E eu quero dizer que nós somos, sim, fortes e corajosas. E o mais interessante é que eu fui buscando tantas palavras que sou uma mulher que falo muito, né? E eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E justamente a palavra que eu ia falar, a minha irmã maravilhosa, Danúbia, trouxe. Falei, e agora, Senhor, Josué 1:9, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, o Senhor colocou algo no meu coração. Tem um louvor da Elaine Martins, que diz assim, volte a sonhar. E na realidade, eu queria dizer para as irmãs, não deixe de sonhar. Porque o Senhor, ele é tão lindo, que ele não se incomoda que a gente sonhe, porque ele sabe que a gente tem a capacidade de realizar. E aí, através desse louvor, e eu pedindo ao Senhor para me dar uma palavra, e quando a Danúbia veio e trouxe a palavra de Josué 1:9, eu falei, meu Deus, e agora? E aí o Senhor já ministra no meu coração há muito tempo, e hoje pela manhã ele ministrou de novo a vida de José. José, né, o mais novo da sua casa, um sonhador, aonde os irmãos, né, ali quase mataram José, mas independente das circunstâncias que José passou, ele não deixou de sonhar. Ele continuou sonhando. Mas José, eu creio, essas são minhas palavras, não está escrito no livro da vida, que ele sabia primeiro quem era Deus e depois o propósito para que ele foi criado. Então, José, ele o tempo todo, ele foi avançando e sonhando, porque ele em nenhum momento ele deixou de olhar para o alto. Então, nessa tarde, que nós venhamos, sabe, reativar isso dentro de nós, independente da circunstância do mundo. Às vezes é alguém, até eu mesmo, é fácil você falar, você não está vivendo isso. Irmã, hoje eu acredito que não tem um ser humano sequer que não tenha tido uma perda, que não tenha passado por uma enfermidade, que não tenha passado por uma dificuldade financeira, que não tenha perdido um emprego. Então hoje não está confortável para ninguém. Só que nós que servimos a Deus, nós temos que fazer a diferença. Porque se nós não fizermos a diferença, de que vale essa palavra aqui que diz que nós somos fortes e corajosos? De que vale a gente dizer, vamos crescer e multiplicar? Nem só de pão viverá um homem. A palavra de Deus diz isso. Mas a gente tem que atentar para que o que a gente fala tem poder. Porque eu creio que a palavra tem poder. As irmãs creem que a palavra tem poder? As irmãs creem que a palavra ela dá vida, que ela salva, que ela liberta, que ela conforta, que ela traz ânimo. Então que nessa tarde, através da nossa palavra, vidas venham ser transformadas. Que nessa tarde a gente venha voltar a sonhar e manifestar esses sonhos. Porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui em vão.
O Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu. O Senhor tem uma obra para cada uma de nós, da maneira que Ele quer. E às vezes a gente nos olha comparando com o outro, e o Senhor nos olha, você é única. Eu não fiz ninguém igual a você. O que eu preparei para você é você que vai ter que fazer. E não eu por você. Não é a tua irmã, não é a tua mãe, não é ninguém, é você. Então que nessa tarde o Senhor venha reativar esse sonho em cada uma de nós. Independente do que o homem diga, independente de que um laudo diz. Porque aquele laudo, há 20 anos atrás, dizia insuficiência renal crônica, em fase terminal. Mas se eu não acreditasse naquele Deus que criou o céu e a terra, hoje com certeza eu não estaria aqui. Mas assim, como José sonhou e não desistiu, ele também passou por várias dificuldades. Ele passou por várias etapas. Se a gente for, falar aqui do que José passou, a gente vai, pelo menos eu vou olhar para a minha vida e vou dizer, misericórdia, Senhor. Ele passou tudo isso mesmo? Passou e conseguiu chegar, porque os olhos dele estavam naquele que pode todas as coisas. Então eu não sei o que cada uma de vocês passaram até aqui, mas eu sei que aquele Deus que me escolheu e te escolheu diz, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus te escolheu para uma grande obra, te escolheu para fazer algo que ninguém ainda fez, porque é você que vai ter que fazer. Aquilo que Ele me chamou para fazer, Ele não vai levantar outro para fazer, porque é você que vai ter que fazer. Então, às vezes, o mundo, diz não, mas Deus, a cada manhã, renovando as nossas forças, Ele diz sim, 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 sim. Eu queria, que o Senhor pudesse, Ele pode, mas eu queria que nessa tarde os nossos olhos fossem abertos de uma forma tão extraordinária e que a gente não olhasse mais para trás, mas que a gente pudesse olhar para o alvo, pudesse olhar para o alto e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que está a tua casa, irmão? Como é que está a tua família? Como é que estão os teus vizinhos? Não sou eu que tenho que ir lá e fazer alguma coisa porque Deus escolheu você. Eu não conheço a limitação do meu irmão, eu não conheço a limitação do meu vizinho, mas eu conheço aonde eu fui plantada. Eu conheço aonde o Senhor disse, fica aqui, porque é aqui que eu vou fazer algo para você. Então, que nesse dia, o Senhor, Ele venha despertar em cada uma de nós a nossa verdadeira identidade. Saber que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Por mais que o mundo diga não, o Senhor diz sim. Diz sim para cada uma de nós, para que nós venhamos crescer, florescer, multiplicar e dar grandes e grandes frutos. Amém? Eu quero passar a minha oportunidade para a Danúbia e agradecer a cada uma de vocês que puderam me ouvir.